Olá, eu sou Gustavo Carrera e esse é o PDV. No varejo alimentar, lidar com perecíveis é uma corrida contra o tempo. E perder essa corrida pode custar muito caro para você. Segundo a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, até 58% das perdas nas lojas vem justamente dos perecíveis, que concentra setores críticos como frutas, legumes, a padaria, o açougue e a rotisserie. O desafio é manejar, transformar e vender esses produtos numa janela de tempo muito estreita. E essa gestão, em muitos casos, ainda é feita no papel, baseada em planilhas impressas, anotações em caderno, malemar um Excelzinho. É aí que entra as novas tecnologias, como a inteligência artificial preditiva. Vejam só, preditiva. Capaz de analisar dados, prever a demanda e sugerir ações antes que o prazo de validade aconteça. No episódio de hoje, eu e a Fernanda Vasconcelos conversamos com o Darlan Moraes, especialista em inovação e tecnologia, que vai nos contar muito mais sobre como usar a IA e outras ferramentas digitais para virar o jogo na gestão de perecíveis. Bora lá pro papo? Darlan, super obrigado por ter aceitado o nosso convite. A ideia de hoje é a gente aprofundar um pouquinho no tema gestão de perecíveis. Na sua visão, porque esse tema ainda é um grande desafio para o varejo. Onde que estão os principais erros ali do varejista? Como é que essa categoria pode ser melhor administrada, gerenciada? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí de estar conversando com vocês. É um grande prazer estar aqui para falar de um tema tão caro para os varejistas, que realmente é um desafio, né? Então, muito obrigado pelo convite. Vamos aí debater um assunto que eu acredito que é realmente muito interessante para os varejistas alimentícios e também alguns que não são alimentícios, como, por exemplo, algumas farmácias que também usam os seus espaços para vender perecíveis. Eu acho que o perecível ele acaba sendo um desafio em si pela validade, né? Então, a validade dele, sendo muito curta, faz com que os varejistas tenham que ter rotatividade, tenham que ter uma cinturinha muito fina nas entregas e tem que estar muito atentos ao que está acontecendo nas prateleiras. O que acontece no mercado brasileiro hoje, isso está melhorando, é realmente uma situação de trabalho muito manual mesmo, né? De entendimento do que está acontecendo. Então você tem que ter, logicamente, um time que fisicamente vai levar os produtos, essa é uma parte que não tem, por enquanto, nenhum substituto, mas o back-end, ele está ainda também muito baseado no Excel, ele está baseado muito no feeling do comprador, né? Em margens de min-max que são muito pouco afinadas, né? Não é uma sintonia muito fina, então você acaba tendo aí um grande número de perdas. Segundo a própria Abrap, 58% chega a ter de perdas, sendo que, ao mesmo tempo, meu caro Gustavo, é uma área muito rentável, né? É uma área de alta rentabilidade e também tem alguns tipos de transformação dos produtos, ou seja, ele é um produto que ele entra com uma mão, ele pode ser vendido como, depois ele pode se transformar num suco, então tem toda uma complexidade dentro de um período de tempo muito curto. O que você vai, como você vai rentabilizar aquele produto sem, logicamente, comprometer a sua qualidade, deixando o seu cliente satisfeito, porque se ele sentir ali que a entrega não está boa, ele vai para o concorrente. E, então, eu acho que o componente... primeiro, antes de falar no componente, falar assim, a realidade hoje que se apresenta é uma realidade de muito trabalho manual mesmo, né? Existem muitos varejistas que eu converso que ainda trabalham no Excel, que acaba sendo importante, mas não é o grande, digamos assim, o que vai virar o jogo nesse aspecto, né? Eu acredito, Darlan, que ainda deve ter gente fazendo à mão mesmo, no caderno. Não é nem na planilha, é ali no caderninho, tal, quando que chegou, anota ali a data que chegou, o volume e tal. Exato. E tem um ponto importante, antes de eu te falar do que eu considero o componente que pode virar esse jogo. Existe uma resistência muito grande do departamento comercial e, às vezes, em mexer ali numa área que eles têm essa, digamos assim, certeza que eles estão fazendo o melhor trabalho. Não que não estejam fazendo o melhor trabalho,
mas eles estão fazendo o melhor trabalho de uma maneira mais rudimentar, né? Porque achismo, gut feeling, olha, eu sei que aquele de mamão, aquele de alface. E aí a gente vai encaminhando, né, pro DNA aqui do podcast, que é tecnologia, né? Obviamente que existe tecnologia para melhorar isso. E aí, assim, como que a tecnologia pode melhorar e especificamente a inteligência artificial, né, que é a pauta do momento, como que existe inteligência artificial já disponível, já é uma realidade para essa área? Já é, então, você se antecipou com muita assertividade sobre o ponto, que é o componente que pode virar esse jogo. Porque a inteligência artificial, que ela é não a generativa, mas a preditiva, tá? Porque também é importante dizer que não é uma porque às vezes eu falo com alguns varejistas, eles acham que vai ser a generativa, que vai falar assim, o seu mamão vai acabar em tantos dias e tal. Não é assim, é uma preditiva, ou seja, ela é uma inteligência artificial que cruza dados, né? Então, existe o LIFO, Last In, First Out, existe o FIFO, que é o First In, First Out. Você vai setando a tecnologia e colocando ela no centro do jogo para que você tenha essa assertividade em relação a um produto que a gente chama de remaining shelf life, né, que é o tempo de vida útil na prateleira, pode ser 7 dias. Então, você tem aí à disposição hoje no mercado algoritmos que te dão predição diária por localização de o quanto que aquele produto vai estar sendo consumido. Porque não adianta ter média ponderada. Média ponderada para perecíveis é um tiro no pé, né? Você tem que saber qual SKU, laranja, e qual localização. Porque a laranja naquela localização vai vender diferente do que numa outra localização por várias questões, principalmente se você tiver uma operação mais expandida geograficamente. Mas mesmo nós temos clientes, né, que trabalham, por exemplo, só no Paraná, com 10 lojas, mas a dinâmica das lojas é diferente. Por quê? Porque uma é varejo, uma é atacarejo e a outra é supermercado. Então, logicamente, que a dinâmica muda. Então, a tecnologia, isso não só em relação a perecíveis, mas eu acho que em termos gerais, ela está saindo da periferia da operação e entrando no meio do jogo, para que você tenha esse cruzamento de dados, onde o seu centro de distribuição esteja conectado com uma ferramenta, onde as suas lojas estejam conectadas com essa mesma ferramenta, e esse cruzamento de dados, e a gente tem aí um algoritmo que chama WMAP, que é basicamente feito para isso, ele vai te dar essa previsibilidade e faz com que você trabalhe com uma predição que pode ser de 12 semanas a 12 meses. Então, você imagina a importância para um varejista de entender que não é um min-max, é um conjunto de cálculos de algoritmo com a ajuda de inteligência artificial que vão te dar previsibilidade naquela área de FLV e, consequentemente, aí diminuir as perdas. Então, é a tecnologia que vai fazer esse jogo virar. Então, assim, com tecnologia, o varejista vai conseguir ter essa previsibilidade, essa assertividade. Quando ele tem previsibilidade e assertividade, ele tem lucratividade, maior lucratividade. Ô Darlan, ainda tentando entender o modelo que é usado, né? Preditivo quer dizer que ele está trabalhando com previsão da demanda desses itens. A gente falou aqui muito de FLV, né? Quer dizer, mas ele não é limitado ao FLV, ele é para todos os produtos, os perecíveis, né? Exato. E aí uma coisa que você citou, né, que é a parte da transformação, né? Então lá o mamão que ele pode ser vendido in natura, ele pode virar um mamão picado, ele pode virar uma salada de fruta, ou eventualmente até alguns supermercados que possuem restaurantes, às vezes usam esse produto também internamente. Essa jornada do produto, vamos colocar assim, para usar um termo da moda, ele é considerado nesse algoritmo? Ele é considerado a partir do momento que você parametriza a ferramenta para que isso aconteça. Ou seja, os sistemas eles têm que ser flexíveis e tem que também ter uma puxada de dados que seja o suficiente para ele começar a trabalhar com algum tipo de base, né? Logicamente que num primeiro momento, a partir do momento que você adota uma ferramenta com esses componentes de inteligência artificial, de algoritmos como WMAP, como MAP e outros que a gente tem aí disponíveis, ele não vai fazer isso de um dia para o outro. Mas a partir do momento que ele entende a curva daquele produto, naquela localização e as suas transformações,
Se você tiver uma ferramenta que se adapta à realidade do varejista, dá para você fazer isso com parametrização. Ou seja, você vai parametrizar dentro da ferramenta, ou seja, dentro da área de FLV, existem esses algoritmos. Então, você vai, por exemplo, eu estou dando aqui um exemplo que eu praticamente não, posso dizer 100%, mas com bastante assertividade. Você vai, com certeza, trabalhar com SKU mamão e depois um SKU/1, que vai ser o o mamão picado, e o SKU, né, que é o mamão/2, que vai ser esse suco. E cada uma dessas variáveis vai ter uma demanda específica, e você vai trabalhando e entendendo que, olha, o remaining shelf life desse mamão é 7, aqui o remaining shelf life vai diminuir porque ele está cortado e ele é muito perecível, e o remaining shelf life do suco é 1 dia. Você vai dando esses inputs que vai trocar com o RP, com o seu RP, tá? E aí você vai tendo essa previsibilidade para essas 3 variáveis do mesmo produto. Então, grosso modo, você tem consumidores internos além daquele consumidor externo, né? Então, exatamente. Você trata, por exemplo, uma área de produção como se fosse um consumidor também que teria a possibilidade de assumir esse produto depois de um determinado ciclo. E esse é um ponto muito importante, por isso que eu mencionei anteriormente o SKU por localização. Porque sai do centro de distribuição como um mamão completão. Sim, sim. Né? Sim. Depois você vai decupar, né, esse mamão naquela localização, que pode ser naquela localização você faça só o mamão picado, mas na outra que tem padaria você faça o suco. Então, por isso que é importante você ter essa decupagem, que não adianta você ter só a ligação ali do que acontece no seu centro de distribuição para a localização, porque aí fica um dado bruto. Pode ser que uma loja tenha restaurante, outra não tenha, enfim, aí, cada uma tem uma demanda também, né? Porque a população se comporta, o consumo é diferente, né? Exatamente, por isso que é importante ter essa previsão de 12 semanas a 12 meses, ela é por localização. Então, se um corta o mamão e o outro não corta, vai ser uma dinâmica, não vai ter o SKU/1. Se o outro faz o suco e o outro não faz, vai ter outro tipo de dinâmica. Isso é muito importante para essa maior previsibilidade, que eu sempre falo, previsibilidade traz mais lucratividade. Então, quanto mais você tem ali a capacidade de entender a dinâmica de cada um dos seus SKUs nas suas respectivas unidades, sejam 10, sejam 100, sejam 1.000, mais você vai sair no final do dia uma lucratividade que vai te colocar mais dinheiro em cima da mesa para os seus investimentos. E com a experiência de vocês, da tecnologia já rodando no varejo, você tem resultados, algum case assim, interessante? Quanto reduziu de perda? Quanto que isso impacta no final? O que eu posso dizer, né, dos supermercados Camilo, que está ali no Paraná com 10 unidades, é que tem sido muito impactante o uso da ferramenta, justamente porque ela está conseguindo fazer essa sintonia fina, que a ferramenta anterior que eles tinham não conseguia. Ou seja, para você automatizar seus pedidos, para você ter essa previsão de 12 semanas a 12 meses, para você entender sazonalidade. Outra coisa muito importante, voltando em FLV, sazonalidade, né? Porque a dinâmica de uma laranja no verão, ela vai ser diferente do... Laranja talvez seja um pouquinho mais resistente, mas um produto que seja um alface, pinhão, né, que é um produto de consumo, né, que é do inverno, tipicamente do inverno. Né? Então, outra coisa importante dentro da ferramenta é a sazonalidade, ou seja, o entendimento de que existem picos de venda ou existem remaining shelf lives, tempo de vida útil, que vão mudar dependendo da época, né? Então, assim, em breve eu devo voltar aqui para falar do caso de sucesso dos supermercados Camilo com a área de FLV, mas eles estão começando a conectar agora e em breve deve ter alguma coisa a respeito disso, sim. Mais cedo você falou sobre o comercial, né, ser um agente aí importante nesse processo, né? E até porque os KPIs em que o comercial é julgado é pagar menos, né? Reduzir o CMV, né? O custo da mercadoria vendida, né? E um outro parâmetro importante que também vem do comercial, às vezes do marketing, que são as promoções, né? E de alguma forma ela está intimamente ligada a tudo isso que a gente falou, né? Porque o preço e consequentemente a elasticidade ali preço-demanda, né? Preço-venda é muito sensível, quer dizer, entendendo que a lógica se o tempo de vida do produto está chegando ao fim, ele deveria ser mais barato, né? Para poder evitar a perda, né?
E como é que fica isso, né? Como é que vocês entendem esse tratamento, né? Como é que essas ferramentas hoje municiam esses decisores, escolher qual produto que vai para, eu ia falar para o tabloide, né? Mas aí eu me senti um dinossauro, né? Qual é o produto que vai para o Instagram, ou qual é o produto que vai para propaganda daquele dia ou daquela semana? Olha, nós temos também isso bem presente na ferramenta no sentido de indicação de red flags para produtos que estão para vencer, né? Ou são os presses, que são produtos que têm essa possibilidade de estar aí acabando muito rápido. Então, assim, hoje em dia, mais uma vez, com a tecnologia, você tendo essa previsibilidade onde você sabe que aquele produto vai ter uma vida útil ali muito curta, você partir para uma promoção e migrar esse SKU para uma área promocional, isso também é possível ser feito, você consegue migrar e trabalhar sua promoção ali do começo ao fim e usar, inclusive, algoritmos que podem estar maximizando essa promoção dentro da ferramenta. Então, assim, mais uma vez, a tecnologia se mostra aí como muito importante. Se você tem a capacidade de ter o entendimento de quando aquele produto vai vencer e falar, opa, sábado esse produto já vai estar fora de capacidade de venda. Hoje é sexta, vou fazer um saldão, vou colocar uma ilha ali com esse determinado produto perecível para desovar, acaba sendo mais um aliado aí, mas aí a ferramenta, mais uma vez, ela se torna tecnologia, né? No caso, a ferramenta que usa a tecnologia acaba sendo esse aliado importantíssimo, principalmente tendo a capacidade de fazer a promoção dentro do mesmo ecossistema, porque também existem várias ferramentas no mercado que são ilhas de excelência separadas entre si. E aí você fazer uma conexão entre elas acaba sendo também um desafio para o time de TI. Ou, às vezes, a migração de um dado para o outro demora, acaba sendo uma perda de tempo que acaba comprometendo, talvez até, a vida útil do produto. Já a gente trabalha de uma maneira onde é muito simples. Foi indicado ali uma determinada área, ela já pode, você já pode criar a promoção ali dentro, setar a data de início e de fim, e a partir daí rodar aquela promoção, entendendo inclusive o número de SKUs disponíveis. Então, então, o que você está me dizendo é que existe uma integração entre essa visão de preditiva e o sistema que vai posicionar esse produto numa promoção. Numa promoção. Perfeito, exatamente. Por isso que dentro do nosso ecossistema, elas estão umbilicalmente ligadas, elas são irmãs siamesas, né? Ou seja, elas estão ali, uma ligada à outra, para que você consiga migrar o seu estoque regular, isso é independente de se perecível ou não perecível, né? Migrar o seu estoque regular para o seu estoque promocional, fez a promoção, o que você quer fazer com esse estoque que sobrou da promoção? Porque também não são todas as promoções que vendem, inclusive os varejistas, existe outro dado, nesse caso, que é da Nielsen, que fala que 80% dos varejistas não estão satisfeitos com os resultados das suas promoções. Por quê? Faz muito de maneira rápida, muito correndo, sem critério, né? Sem critério, sem planejamento. Então, assim, a promoção ela é importante a partir do momento que ela é planejada. Aqui é um paradoxo, né, Gustavo, em si, falar de planejamento num mundo tão dinâmico como o varejista, principalmente o alimentar, mas é possível com o uso da tecnologia. Legal. Darlan, pensando na nossa audiência, né, que a maioria é varejistas, mas tem também farmácia, como você citou, tem outros varejistas. Que dicas você daria para a gestão de perecíveis? Lógico, né? Nem todo mundo pode comprar de imediato a ferramenta, pode entrar direto na tecnologia, mas que dicas mais abrangentes você daria para quem quer melhorar a gestão de perecíveis? Eu acho que a dica seria realmente pensar em trabalhar cada vez mais dentro de um tipo de investimento que vai colocar a tecnologia no centro dessa arena. As empresas farmacêuticas, né, as grandes empresas farmacêuticas, não só grandes, mas também de médio porte, elas têm investido bastante na área tecnológica em outros setores, né, que não seja esse do back-end, né, mais assim a questão da relação ali no over-the-counter, na frente ali com o consumidor, elas estão num momento bastante avançado nesse aspecto. O que eu sinto falta às vezes
é que o back-end, como ele não é visto ali pelo consumidor, ele acaba sendo um pouco negligenciado. Eu posso dizer isso para as empresas farmacêuticas também. Então, eu acho que a grande dica é olhar com bastante atenção o que pode otimizar cada vez mais esses processos, e eu acho que a tecnologia é fundamental, para que ele tenha aí maior rentabilidade também, porque com certeza, por mais que seja um sanduíche ou mesmo alguma coisa que tenha uma validade um pouco maior, que a gente falou muito de produtos como os mais perecíveis, né, acaba sendo também, certamente, tendo perdas. E essas perdas, elas significam perdas para a empresa no fim do dia. Então, eu acredito que se elas olharem com tanta atenção, a dica seria essa, né, com tanta atenção, como eles olham para o front-end, né, que é onde tem que estar brilhando, logicamente, porque nós, como consumidores, vamos entrar lá e queremos ver aquela farmácia altamente otimizada, mas existe um back-end. Não, e isso vale para o varejo alimentar também, total, né? Exato, porque o que às vezes não é visto pelo consumidor, pode, mas vamos investir aqui numa coisa que o nosso consumidor vai ver, claro, mas o seu consumidor também vai querer ver o produto certo na hora certa, sem prazo de validade expirado, sem uma mão ali que ele vai apertar e falar, poxa vida, isso aqui não está legal, e a tecnologia te ajuda nisso. Então, a mesma atenção seja ali, né, colocada meio que lado a lado, porque a tecnologia não é mais periférica, isso é fato. Quem chegar na frente vai colher os frutos antes. Quem chegar depois vai ter a concorrência já estabelecida, porque essas ferramentas também, essa pergunta é bem interessante, ela se desdobra. Elas não viram o jogo de um dia para o outro, né? É aquilo que eu falei anteriormente. Às vezes, eu faço algumas apresentações de venda onde o cliente acha que a inteligência artificial é uma cartola de mágico, onde você chega lá e vai tirando os coelhos, vai tirando as coisas e tudo vai ficando pronto, né? Eles confundem um pouco com a IA generativa, né? Que é diferente da preditiva. Então, assim, tecnologia. Invistam no back-end, não deixem o front-end, of course, logicamente, mas, assim, tenham essa mesma atenção, porque aí você roda uma operação muito mais afinada. E o impacto no resultado direto, né? Exato, esse que é o ponto, porque, assim, o que eu tenho como já comprovado com clientes que a gente trabalha, é que sobra mais dinheiro em cima da mesa, ponto. Então, o que acontece? O delta de abertura da sua próxima loja, ou o delta tempo de abertura da sua nova padaria, ele vai diminuir, né? Eu falei ontem com os supermercados Camilo, eles vão para a 11ª unidade. Eu vou até fazer uma conversa com eles para entender. Claro que eu não vou dizer que a ferramenta foi, assim, a resolução, tudo veio ao encontro da ferramenta e por isso que eles estão abrindo tão rápido a 11ª. Mas eu tenho certeza que já houve algum impacto dentro da operação deles, onde mais dinheiro está em cima da mesa. Então, assim, essa capacidade de você colocar mais dinheiro em cima da mesa para o dono, para o CEO, para o diretor e falar, isso aqui então a gente vai abrir a nova loja, é um grande fator muito tangível de ter feito esse investimento em tecnologia. Darlan, muito legal esse assunto. Eu acho que cabe outras visitas suas aqui para a gente discutir, trazer os números, os resultados aí que vocês estão oferindo no mercado brasileiro. Eu sei que você trabalha numa multinacional, mas eu tenho aqui um praxe de fazer para todos os convidados a pergunta do PDV por dentro do varejo, que já virou uma tradição. Darlan Moraes, para falar o nome completo. O que o varejo ensinou para você? É uma pergunta muito legal, assim. O varejo ensinou para mim resiliência e flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque cada negócio no papel, né? Numa teoria, um supermercado é um supermercado, mas cada supermercado, cada rede é uma rede com uma dinâmica, com um entendimento de como o FLV deve funcionar ou com as suas próprias características. Isso é muito interessante e fascinante ao mesmo tempo. Cada operação, ela é uma caixa de Pandora, de uma certa maneira, né? Você tem que entender aquilo lá, você tem que estar junto do teu cliente para entender a operação na mais sintonia fina possível. Nós temos uma flexibilidade muito grande de adaptação à realidade de negócio. Isso é muito importante para qualquer ferramenta de tecnologia. Se ela for engessada, por mais que ela seja maravilhosamente desenvolvida, ela vai acabar não se adaptando. Então, assim, nós temos que funcionar como a água, né? Meio que se adaptando aos obstáculos que vêm ao encontro dela. Então, a flexibilidade de ter, né, essa
abertura e está sempre de olhos e ouvidos abertos. Então, outra coisa que acontece muito é escutar demandas que podem se tornar funcionalidades. Isso também já aconteceu, porque nós temos time de desenvolvimento próprio. Então, acho que flexibilidade e essa coisa do fascínio, né, de entender a operação. E a resiliência é porque a venda é igual resiliência. E o mercado varejista brasileiro, que está cada vez mais entrando no mundo da tecnologia, ainda é um mercado muito conservador. Ele é muito conservador. Eu considero ainda que o dono, por mais que não esteja fisicamente com a caneta aqui na orelha, ainda na mentalidade existe muita gente que trabalha dessa maneira, como você mesmo falou, que às vezes nem o Excel tem, né? Então existe uma resistência a novas ferramentas por questões de cultura, maturidade de processo, até questões familiares. Teve uma vez um varejista rapidamente falando, bem interessante, 13 lojas, uma operação grande, 2.000 funcionários. Ele falou: Darlan, sua ferramenta de gestão de estoques é maravilhosa, mas eu não vou comprar. Falei: por quê? Porque meu primo é do departamento comercial e ele acha que ele sabe fazer todas as compras. Então, assim, eu não pude, até tenho que retomar a conversa com ele agora nesse semestre. Então, assim, duas coisas que eu aprendi com bastante certeza, porque também, né, fechando aqui minha resposta na questão da resiliência, é uma venda de cauda longa, é uma venda que leva tempo, o cliente tem que confiar em você, tem que confiar na empresa, e existem vários fatores que podem deixar a coisa aí para o outro lado. Então, essa resiliência de você manter ali o contato com o cliente, sempre respeitando, logicamente, a dinâmica do cliente, é bastante importante. Muito obrigado, Darlan, e em breve estamos de novo batendo papo por aqui. Valeu! Obrigada, Darlan, um abraço. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.